Essa aula é um reforço sobre listas de objetos, onde eu proponho para você desenvolver essas classes aqui, ó, produto, item e pedido. Então você vai desenvolver aí essas classes básicas, pedido, que tem uma lista de itens. Então, além dos atributos ID, né, valor do frete, valor desconto, valor cupom, data, ele tem mais um atributo que a gente chama atributo papel, né, em modelagem de classes, que é esse aqui, itens. Então aqui, lá no Java, vai ter um atributo aqui também, itens do tipo list ou arraylist. Então é sempre assim, né? O atributo que fica aqui, que é o papel, ele sempre fica lá na outra extremidade, do ladinho de quem ele é tipo. Então itens, o atributo papel itens, ele é do tipo item, né? Como ele é vários, ele vai ser uma arraylist de item. Pronto, do outro lado eu tenho o item, que tem um e somente um pedido, logo, além do ID, quantidade e subtotal, a classe item você vai ter que colocar um atributo lá no Java do tipo pedido, né, com o nome pedido. Então aqui é um atributo papel. Então a gente sempre modela assim, o atributo derivado da associação entre uma classe e outra, a gente sempre coloca nas extremidades da associação e não explícito dentro da classe. Mas quando chega lá no Java, são todos atributos. E desse outro lado eu tenho um item que tem um produto, logo, além de ID, quantidade subtotal e pedido, a classe item tem também um atributo com o nome produto do tipo produto. Por quê? Porque esse papel está do lado dessa classe. Não é só porque ele tem o nome produto. Poderia ser até outro nome aqui de papel atributo. Mas como ele está na outra extremidade, ele está do lado dessa classe produto, então ele é desse tipo. Já ao contrário, a modelagem aqui dessas classes diz que um produto ele só tem ID, nome, descrição, código de barra e valor. Ele não tem o item. Por quê? Porque não tem um papel aqui, logo produto não tem esse atributo do tipo item em sua classe. Poderia ter que um produto ele pode fazer parte de vários itens, né, cadastrados aí no sistema, de várias compras. Porém, a decisão de não colocar um atributo lista de itens aqui em produto deve ter sido pelo fato de que não haverá necessidade ou que isso não impactará nos relatórios do sistema. Então, o que importa aqui para a gente como programador é apenas implementar o que está sendo descrito aqui no diagrama. As discussões para as vantagens e desvantagens aqui da modelagem fica para a disciplina de modelagem. E além disso, as razões por que não tenho só um pedido e vários produtos, né? Só uma associação entre pedido e produto, porque eu tenho um item aqui no meio, né? A princípio, eu já posso adiantar, mesmo sendo uma discussão específica da disciplina de modelagem, não cabe a gente focar nessa discussão aqui agora, mas que se houvesse apenas uma lista de produtos aqui no pedido, na hora da gente precisar fazer uma contagem de quantos produtos do mesmo código de barras, ou seja, quantos produtos do mesmo existem aqui em pedido, né? Como a gente sabe no mundo real, quando a gente pega uma nota fiscal, a gente sempre vê, né? No mesmo pedido você tem lá vários itens e em cada linha daquela você tem o produto em si e a quantidade daquele produto. É feito um somatório e você tem ali do lado a quantidade do valor total daquele produto, multiplicando pela quantidade dele que é repetida. E aí na outra linha você já tem outro produto e a quantidade desse produto. Logo, se a gente tivesse apenas uma lista simples aqui do produto, ficaria complicado de controlar essa quantidade, né? Porque você tem que informar uma quantidade para cada produto. Daria para ser feito? Daria, só que exigiria um esforço maior de programação, onde você precisaria percorrer toda a lista contando quantos produtos são repetidos nessa lista. E já dessa forma aqui não, onde eu tenho uma classe item no meio das duas, né? E esse item ele já tem a informação do produto, ele já tem um atributo aqui, ele já tem a informação do pedido, ele tem a quantidade daquele produto que está aqui cadastrado nele, inserido nele, e eu já tenho um subtotal. E aí eu vou adicionando numa lista de itens do pedido. Então esse pedido vai ter uma lista de itens e cada item dessa lista já vai ter a informação do produto e a informação de quantidade daquele produto. Já está contado, né? Já está informado essa quantidade. Eu não vou precisar fazer um esforço, um algoritmo, um maior esforço de desempenho para poder saber essa quantidade. E aí, consequentemente, vai melhorar o desempenho. Beleza? Então é na disciplina de modelagem que eu mostro aqui mais detalhes sobre isso, né? Faço mais ilustrações do porquê a decisão dessa classe, vamos dizer assim, essa terceira classe aqui intermediária, né? Entre um produto e um pedido. Geralmente, quando a gente tem N para N ou vários para vários, né? Ou seja, um produto está em vários pedidos, um pedido está em vários produtos, a gente sempre tem na maioria das vezes tem uma terceira classe aqui intermediária
e às vezes não. Isso vai ser trabalhado lá na disciplina de análise e modelagem. Mas vamos apenas focar em programar o que está estabelecido aqui, né? Isso é mais simples do que decidir a modelagem. Então isso aqui é a proposta de exercício para você. Eu recomendo que você pause esse vídeo, tente solucionar isso lá no código Java, com base nas aulas que a gente já viu até aqui, né, sobre listas e sobre objetos. Então a proposta desse exercício é que você implemente essas classes básicas e faça uma classe de cadastro de teste, né, com o método main lá, preenchendo cada objeto desse, pelo menos 3 produtos, pelo menos 3 itens, que, né, um item para cada produto ou um produto para cada item. Faça uma lista de itens, uma lista apenas, crie apenas um objeto do pedido, joga essa lista de itens nesse pedido e, por fim, imprima os dados do pedido, valor do frete, valor do desconto, valor do cupom, valor total, né, os dados básicos do pedido, e faça aquele for each, né, percorrendo toda a lista de itens do pedido e imprimindo os dados de cada item, a quantidade, o subtotal, e, além dos dados do item, os dados do produto de cada item. Então lá dentro do for você vai ter que percorrer a lista de itens do pedido, imprimir cada item e imprimir cada produto desse item. Então está lançado aí o desafio, pausa esse vídeo, vá programar e depois volta aqui se não conseguir solucionar ou se conseguir, mas para ver se eu fiz de alguma forma diferente de você, beleza? Então vamos lá para a solução desse exercício, né? Vou desenvolver as classes básicas lá no Eclipse. Então vou criar aqui um novo projeto Java, vou dar o nome de exercício listas. Pergunta se eu quero criar um módulo, não quero criar. E aqui no pacote fonte, eu vou criar um novo pacote, vou dar o nome de model, que é o nome clássico, né, para os pacotes básicos, ou para as classes básicas do modelo. E eu vou criar aqui a primeira classe produto. Então a classe produto, ela tem um ID, ela tem o nome do produto, o código de barras e o que mais? Deixa eu olhar para o diagrama. E o valor desse produto é a descrição, né? Então o valor e descrição. A gente não pode esquecer do private, né? Até porque o diagrama ele informa isso. Quando a gente tem um menos aqui do lado de cada atributo, significa que esses atributos são privados, inclusive tem um menos do lado de cada papel, significando também que ele é privado. Então vou colocar aqui private do lado de cada atributo, significando que esses atributos têm um acesso protegido, né? A gente já viu muito isso, ou encapsulados. E aí, como esses atributos são privados, a gente precisa dos métodos construtores e os sets e gets para ter acesso a eles, para conseguir manipular esses atributos em outras classes, né? Então vou gerar aqui os métodos construtores, vou em source, generate constructor e using fields, usando campos. Vou desmarcar aqui para gerar primeiro o método construtor vazio. Vou novamente lá em gerar os construtores, dessa vez eu vou gerar o construtor cheio, né? Marcando todos os atributos, gerar, ok. Vou gerar agora os gets e setters, clicar em source, e agora vai ser generate getters e setters. Vou marcar todos, gerar. Pronto, a classe produto está pronta com todos os métodos de manipulação e acesso aos atributos. Vamos desenvolver a próxima classe. Então, produto ele só tem isso. Segundo o diagrama, ele não tem um papel, não foi modelado, então só tem os atributos básicos da sua classe. Vamos desenvolver agora a classe item. Então, aqui na classe item, ele tem ID, a classe item tem ID, tem quantidade, tem subtotal. E, além disso, ele tem um papel chamado pedido do tipo pedido. Então, é sempre nessa ordem aqui, né, que o papel atributo fica, né, sempre na outra extremidade para dizer que ele é daquele tipo, daquela classe. Então, eu tenho aqui pedido com nome pedido. Ele já está informando aqui que pedido não pode ser resolvido como um tipo, ou seja, isso aqui significa que não existe uma classe para pedido. Ele já dá as opções aqui de criar, né, criar uma classe. Eu vou clicar aqui, ou então eu poderia clicar na lâmpadazinha, create class pedido, ou então vou com o botão direito aqui no pacote, como a gente já sabe, né? Botão direito, new class, para criar a nova classe pedido. Então, tem várias formas aí de adicionar a classe, né? Ele já gerou aqui a classe, já criou, vou voltar lá, depois a gente volta aqui para pedido, vou voltar para a classe item, agora já sumiu o erro, e o item, além do pedido, ele tem um produto, então produto do tipo produto, beleza. Então veja, esse item ele vai ter todas as informações necessárias, né? Então se eu pegar um objeto de um item, eu vou ter a informação do ID, a informação da quantidade desse item, o subtotal dele, qual o pedido dele, então eu vou ter acesso aos dados do pedido através de um item, e através de um item eu vou ter acesso a um produto, aos dados de um produto.
Vou colocar aqui como privados os atributos, uma vez que o diagrama diz isso. Vou gerar os métodos construtores, vou desmarcar, né, para ele gerar o construtor vazio. Vou gerar agora o construtor cheio, onde eu já seleciono todos os campos, todos os atributos, clique em gerar e por fim gerar os getters e setters. Tudo automático é bom demais, né? Então gerar, com exceção para quem usa o celular, né? Aí é complicado. Pronto, gerou todos os métodos de manipulação e acesso aos atributos, todos os métodos públicos, né, de manipulação. E agora vamos para a classe pedido. Então na classe pedido eu tenho um atributo ID, eu tenho o valor do frete e valor do desconto do tipo double, o valor do cupom também e o valor total, todos do tipo double. E a data, né, date, dou um Ctrl espaço aqui no tipo date porque tem que importar, né? E aí tem vários pacotes que possui essa classe date, então o pacote padrão é o java.util, eu vou dar enter aqui, ele já importou aqui em cima, ó, o pacote java.util.date, o nome desse atributo é data, ok? Aí eu vou colocar como private em todos. O NetBeans ele já coloca automático esses privates na hora de gerar os getters e setters. O Eclipse não tem essa opção, pelo menos que eu saiba. Ok, vou gerar aqui os construtores. Sim, ainda falta, né? Pedido não só tem isso. Pedido tem uma lista de itens do tipo item. Por que eu sei que é uma lista de itens? Porque tem vários aqui, ó, um ou vários. E, além disso, o papel está com o nome no plural, mas eu não vou tanto por isso, né? Eu vou mais pela multiplicidade, porque está vários, então significa que é uma lista. Então, beleza, eu vou colocar aqui private e colocar do tipo list. Com certeza tem que importar, né? Ctrl espaço para facilitar aqui a importação. Porque se eu não usar o Ctrl espaço, ó, opa, ele já importou ali, mas beleza. Eu vou ter que colocar o tipo, vai ser dos elementos dessa lista, vai ser do tipo item, né? O nome desse atributo vai ser itens. É sempre interessante colocar no plural quando é uma lista. E aí aqui ele diz, ó, list não pode ser resolvido como tipo, aquela famosa mensagem de erro, né? E ele já dá as opções aqui de importar do pacote útil essa classe. Ou vem aqui na lâmpadazinha e dou 2 cliques na opção que ele importa do pacote java.util. É esse aqui, o pacote padrão da classe list. Pronto, sumiu. Então por isso que eu prefiro dar Ctrl espaço e já importar já na hora que eu estou digitando. É bem mais eficiente assim. Pronto, agora sim, só tem esses atributos, né? Tem um atributo papel aqui, item, e tem os atributos básicos já colocados aqui. Então veja, na prática, pessoal, os papéis eles são atributos. Na prática que eu falo no Java, né? Os papéis eles são atributos. Mas na modelagem, os engenheiros modelam assim para facilitar a visualização e para dar uma ênfase àqueles atributos que são derivados da associação, né? Entre uma classe e outra. Então, se a gente deixasse aqui eles dentro da classe, não daríamos uma ênfase a esses atributos derivados da associação. Além de enxugar um pouco aqui, né, a classe, diminuir um pouco a classe. Beleza? Então vamos gerar aqui os métodos construtores. Então gerei os métodos construtores vazio e cheio e vou gerar os getters e setters. Prontinho, gerei todos os métodos e só isso. As classes básicas já estão implementadas, né, já está pronta para a gente fazer o nosso teste, que é o foco do exercício mesmo, né? Fazer o teste cadastrando esses objetos e no final imprimindo um pedido, imprimindo os dados desse pedido. Então, eu vou criar aqui um pacote separado, vou dar o nome desse pacote de testes, já para forçar o uso da importação dessas classes aqui, se eu tiver em outro pacote, já para vocês se acostumarem com essas importações, mesmo sendo das classes do seu projeto. Beleza? Mas poderia ser dentro do pacote module também, não tem problema não estaria errado a sua resposta. Então, vou no pacote aqui, testes, new, class, vou criar o nome da classe com o nome cadastros, o cadastro só, né? Como é uma classe de execução, vamos gerar aqui o método main. Beleza, então vamos criar os objetos. Eu vou começar criando os objetos do pedido. Só que antes disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma simulação utilizando o diagrama de objetos. Vou fazer uma simulação do que a gente vai fazer aqui no código para que você consiga enxergar melhor como vai ser organizado, como vai ser cadastrado esses objetos, como eles se relacionam, né? Então vamos lá, eu não sei se vocês já viram um diagrama de objetos na disciplina de análise e modelagem, se a essa altura vocês já viram ou não, mas é bem tranquilo. Eu vou lá no Asta, eu vou mostrar para vocês. Não precisa fazer esse diagrama de objetos, mas ele é interessante até para ensinar, né, para mostrar como é que é organizado esses objetos. Então eu vou criar aqui um novo diagrama de classes, para poder não fazer aqui junto com esse. Mas eu vou gerar um novo diagrama de classe, ó, veja que ele fica no mesmo projeto. Eu tenho aqui, ó, um diagrama que é esse que a gente estava fazendo e tem um outro diagrama que
está vazio, todos no mesmo arquivo, no mesmo projeto. Ou posso ir através das abas aqui em cima. Então, como é que a gente representa um objeto aqui no desenho, né? no modelo, no diagrama? Não é mais com a classe, agora é com essa opção aqui, ó, Instance Specification, ou seja, especificação instância, ou seja, o objeto, né? Um objeto ele é uma instância. Então vou clicar aqui na primeira opção, ó, Instance Specification, ou já clica direto aqui no desenho e clica na tela. E aqui você especifica o que é que você quer fazer. Ah, eu quero simular um objeto de produto aqui, por exemplo. Então vou chamar de Pro1, aí 2 pontos, ele já aparece aqui uma caixa de diálogo para você especificar qual o tipo desse Pro1. Ah, vai ser produto. Dá Enter, pronto, aí ele já traz para aqui todos os atributos desse produto, dessa classe produto. Como é que ele adivinhou que produto tem um nome, descrição, código de barra? Ele adivinhou porque o diagrama está no meu projeto aqui, ó, está no projeto. Então ele puxou. Então veja, a classe pedido e produto está aqui no projeto, tá vendo? Pedido, item. Então quando a gente coloca aqui, está tudo vinculado e ele já puxa, né? Quando você coloca o tipo produto. E aqui é só ir dando 2 cliques em cada atributo e preenchendo o valor dele. Então vou preencher aqui com, por exemplo, 10. O ID, né? Deixa eu aumentar só o zoom aqui. Isso. 2 cliques no atributo nome, vou preencher o nome, arroz. Descrição, integral. Código de barra, eu vou colocar aqui valor qualquer. E aí não precisa colocar esse igual aqui, porque a ferramenta já coloca automaticamente. É só dar 2 cliques e sair preenchendo, né? Então o valor, vou colocar, sei lá, R$2. Ok, pronto. Um objeto já está criado. Então eu posso ir lá no Java e já preencher esse objeto. Mas eu vou preencher mais aqui, né? Ó, eu posso clicar nesse objeto, nessa instância, e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí ele já faz uma cópia aqui. Então é só mudar agora para Pro2. Vamos criar aqui 3 instâncias de produto. O ID desse vai ser, sei lá, 15. Não vai ser arroz aqui, aqui vai ser biscoito, integral também. Código de barra vai ser qualquer coisa aí, né? E esse biscoito é R$1. Então vamos criar aqui mais uma instância, chamada de Pro3. O ID vai ser 3. O nome é arroz, vou colocar arroz também, só que agora é arroz branco. E o código de barra, qualquer coisa aqui, o valor R$3. Ok, então vamos fazer essa mesma coisa lá no código. Vamos lá. Então vou criar aqui um objeto produto, vou chamar de Pro1 e vou criar uma nova instância da classe produto. Veja que ele já importou aqui a classe produto, ó, do pacote model. Por quê? Porque essa classe que eu estou está em outro pacote, que é o pacote testes, e a classe produto está no pacote model. Então é necessário importar a origem dessa classe produto aqui. Quando eu dei um Ctrl espaço e dei Enter, ele já importou automaticamente para mim. E vamos preencher essa instância, né? Começar pelo ID. ID a gente colocou 10 lá, né? Em seguida, o nome, a gente colocou arroz. Depois, a descrição, colocamos integral. E por último, o valor, que foi R$2. Foi 2, deixa eu voltar lá. Isso, R$2. Ok, já temos uma instância da classe produto, igualzinha a essa aqui, que foi simulada, né? Vamos fazer agora a próxima instância. Então, da mesma forma eu vou copiar aqui. Então veja, pessoal, a relação que o mundo conceitual, digamos assim, né? O mundo mais abstrato, né? Mais de representação tem com o mundo físico, de fato, né? Com a implementação, de fato. A relação é muito grande. Ou seja, a simulação bate muito com a implementação, né? Então vamos lá, 2. Por isso que é sempre bom simular. Que aqui vai ser Pro2 agora, né? O ID vai ser 15. É arroz também, só que dessa vez vai ser branco. Não, é biscoito, né? Biscoito integral. E o valor, R$1. Isso, R$1, o valor do biscoito. Vamos fazer agora a terceira instância. E aqui mudar tudo para Pro3, né? Vamos mudar apenas os valores. O ID vai ser 3. Aqui vai ser um arroz, só que dessa vez vai ser branco, a descrição. E o valor do arroz, R$3. Ok, já implementamos essa representação aqui. Mais uma vez, né, você não precisa fazer essa representação no exercício. Aqui é só para ajudar vocês no entendimento, na visualização. O diagrama de objetos ajuda muito nisso. Então vamos lá, próximo passo são os itens. A gente vai ter um item para cada produto desse. Então vou colocar aqui, vou chamar de I1, né? I1, 2 pontos, do tipo item. Ó, ele já traz aqui os atributos da classe item. E aí eu vou colocar o ID desse I1, colocar 1. A quantidade, vamos colocar 10, que é a quantidade de produto, né, que vai ficar aqui no item. E o subtotal?
não vamos perder tempo calculando não, né? Eu vou colocar aqui 30 reais e 50, por exemplo. Eu sei que não é isso, mas aqui é só uma simulação, né? Beleza, e aí como é que eu relaciono essa instância de um item com, por exemplo, esse produto aqui, esse Pro 1? Não precisa ser um, né? Poderia ser o 2, o 3, mas para ficar visualmente melhor, vamos fazer assim, né? Ó, é só fazer isso aqui, ó. Tem esse Lzinho aqui, você clica nele e pode soltar o botão do mouse que ele não sai, ó. Não, você não perde a linha. E clica na outra instância que você quer associar. Então é isso, ó. Eu posso vir aqui, ó, com o botão direito na extremidade dessa linha e clicar na opção Set End Name, Set Link End Name, né? Então, ó, parecido com aquelas regrinhas lá do papel, né? Com aquela técnica do papel atributo, onde eu tenho aqui uma instância de um item chamada I1, que tem o ID, quantidade, subtotal, e além disso, possui a instância Pro1 dentro desse I1 aqui. Beleza? Então vamos fazer mais instâncias. Vou copiar aqui essa I1, fazer mais 2 instâncias do item para cada produto. Poderia ser só 2 instâncias de item, e aí ficaria um produto de fora, né? Não teria problema. Mas eu vou fazer os 3 mesmo para ficar certinho aqui. E já vou linkar, ó, esse I2 com, que eu vou alterar aqui depois, né? Mas eu vou linkar logo eles. E aqui eu vou colocar o ID 2, quantidade, pode ser a mesma, 10, subtotal, vou colocar 50 reais. E aqui o ID desse outro vai ser 5, a quantidade, sei lá, 4, subtotal, 10. Vou mudar aqui o nome da instância para I2 e aqui I3. E colocar os link name, né? Ou os papéis aqui, o chamado de papéis. Além disso, eu poderia colocar aqui também uma navegação. Vou com o botão direito na extremidade da linha, Navigation, Navigable. Ó, vou em cada um para colocar essa setinha de direção, que significa navegação, né? Ou seja, se eu estou aqui no I1, eu consigo acessar o ID desse I1, a quantidade, subtotal, e consigo acessar também o objeto Pro1, né? Que ao entrar aqui, ó, no objeto Pro1, eu consigo ter o ID desse produto, o nome dele que é arroz, consigo ter a descrição que é integral. Então é isso que a gente chama de navegação, né? Eu consigo, através de um objeto, entrar em outro objeto e acessar os dados dele. Por isso que a setinha fica desse lado aqui. O contrário não existe, né? Que a gente não tem um atributo produto, ou um atributo item lá na classe produto. Beleza? Vamos programar essas 3 instâncias aqui de item. Então vou lá para o Eclipse, vou criar aqui um objeto do tipo item, com o nome I1, né? New item. E aí vamos preencher i1.setID, preenchi com o valor 1, não foi? i1.set quantidade, a gente colocou 10 lá, não foi? E o subtotal R$30,50. Então i1.set subtotal 30,5. E i1.set produto. Então esse set produto seria essa linha, né? Setando aqui, né? O set produto aqui, item, está setando o Pro1. Veja que a simulação ela bate direitinho aqui, né? Então, em vez de Pro3, que a ferramenta colocou aqui, eu vou colocar Pro1. Então, o primeiro item aqui já é preenchido com o produto dele. Tem o pedido também do item, né? Só que a gente coloca, como a gente não declarou ainda o pedido, não tem como setar aqui, ó. Se eu for setar um pedido aqui, set pedido no item, por enquanto ficaria nulo, né? Porque eu ainda não declarei esse pedido. Se eu colocar aqui pede 1, ele vai dar erro dizendo que não existe essa variável, a não ser que eu declare aqui antes, lá no início, ou então aqui antes, ó, para ficar mais organizadinho, né? Tipo um pedido chamado de pede1, new pedido. E aí mesmo sem preencher esse pedido tem que importar, né? Vou aqui na opção da lâmpadazinha, importa pedido do pacote model. Ele já acrescentou aqui, ó. E aí sim, some. Mesmo eu não preenchendo esse pedido, aí ele sumiu o erro aqui, adicionando ele ao item, né? Mas nada impede de eu instanciar esse pedido apenas lá na frente. Então vou tirar ele daqui. Eu vou fazer com vocês de várias formas para que vocês saibam que é possível inverter as ordens, não importa. O que importa é que, como a gente vai imprimir só ao final de todos os cadastros, não importa a ordem de preenchimento. Então, por enquanto, vai ficar sem setar o pedido aqui no item. E aí eu vou copiar para fazer o item 2, né? O I2. E aí, pessoal, eu já aproveito e recomendo que nomeie as variáveis de uma forma que você bata o olho e você já sabe que aquela variável, só pelo nome dela, ela já é do tipo produto. Você bate o olho nessa variável, você já sabe que ela é do tipo item. Né? Que às vezes eu pego exercícios que as variáveis são tudo tipo P1, P2, P3, P4, para item, para pedido, para produto, para tudo. Só vai colocando os números.
Então isso visualmente fica muito ruim de ler, a legibilidade do código fica bem prejudicada. Então o ID do item 2 é 2, a quantidade a gente colocou 10 também, o subtotal foi 50 e o set produto de item está sendo Pro2. Então vou colocar aqui Pro2. Ok, vou adicionar mais uma instância do item, dessa vez vai ser o i3. Essa parte, pessoal, vocês podem dar uma acelerada aí no vídeo. Só não perca nenhuma informação que eu estou dizendo aqui para vocês, mas acelerando o vídeo já dá para acompanhar, né? Então o ID desse i3 é 5, a quantidade é 4, subtotal 10. Quantidade 4, subtotal 10, não é isso? É. E o set produto é o Pro3. Ok, já vinculamos as instâncias de item a cada produto, já preenchemos eles, essas 6 instâncias, né? Esses 6 objetos. Vamos agora para o pedido. Então eu vou criar aqui uma nova instância, lembrando que é nesse símbolo aqui, né? Ó, instância specification. Eu vou dar o nome de ped1, né? Do tipo pedido. E ele já puxou aqui todos os atributos do pedido. Lembrando, mas só reforçando, se você quiser fazer o diagrama de objetos, você tem que fazer primeiro o diagrama de classes no mesmo projeto aqui. E adicionar um novo diagrama, ou fazer até aqui embaixo mesmo, só que aí você mistura tudo, não fica interessante, né? Por isso que eu criei um novo diagrama no mesmo projeto. Só vim aqui novamente em Diagram, Class Diagram. E aí você vem aqui e implementa seus objetos. Beleza? Então vou fazer aqui ID. Colocar ID2 do pedido. O ID não interessa os valores, né? O valor do frete, colocar, sei lá, 4. O valor do desconto, colocar tudo 4 aqui para facilitar o preenchimento lá no Eclipse. A data eu vou colocar null aqui, por enquanto, né? Também no momento não importa o valor da data, a gente está trabalhando aqui só a questão dos objetos, como é que preenche, como é que lista. Beleza? Então eu poderia fazer assim, ó, veja. Um pedido, ele tem, como a gente sabe, né, uma lista de itens, não é isso? Inclusive, não só no diagrama, mas lá no Eclipse a gente fez assim, ó, lá no pedido, ele tem um atributo itens do tipo lista de itens. Então como é que a gente vai fazer aqui no Asta, né, essa simulação? Veja, eu poderia fazer 3 links aqui, né, ó, pegando aqui 3 links, dizendo que esses 3 itens, essas 3 instâncias de itens, esses 3 objetos de itens estão vinculados a esse pedido. Ou poderia fazer assim, deixa eu desfazer. Para simular melhor ainda, né? Eu poderia colocar aqui mais uma instância, dizer que essa instância eu vou chamar de lista de itens. Acho melhor assim, né? Só que o tipo dessa lista de itens, eu vou colocar aqui 2 pontos, vai ser do tipo list, ou ArrayList, melhor dizendo, né? ArrayList. Um ArrayList do tipo item, né? Então ele diz ó, que não existe esse tipo, quer criar? Sim. Opa, deixa eu afastar aqui. Deixa eu só tirar essa barra lateral para abrir mais espaço aqui para mim. Pronto, veja que agora a necessidade de se simular isso fica mais interessante, né? Com desenho, quando a gente envolve várias instâncias, já começa a complicar. Se eu explicar para vocês só via código, aqui é como se eu estivesse desenhando, que com desenho facilita tudo, né? Então veja que ele não puxou os atributos porque eu não tenho essa classe definida com atributos e nem deveria ter. Então eu vou, porque aqui é uma classe, a classe ArrayList é uma classe nativa do Java, né? Das bibliotecas do Java, da API do Java. Mas eu vou vincular aqui as instâncias dos itens, dizendo que elas vão estar associadas com essa instância lista de itens. Ó, aqui, ó. E ped1, a instância do pedido vai estar vinculada a essa lista de itens aqui. Mas poderia ser assim também, assim é até melhor para explicar para vocês a questão lá no código, né? Então vamos fazer isso, vamos criar lá uma instância de itens, com cada item desse adicionado nessa lista, e essa lista vamos adicionar o pedido, beleza? Então vamos lá. Vou criar primeiro aqui o pedido, deixa eu ir lá para a classe de cadastro. Vou criar aqui pedido com o nome ped1. A gente vai criar apenas um pedido, não precisa criar vários pedidos. Então criei aqui uma nova instância com o comando new e ped1 vai ter setID. Eu já adiantei aqui o vídeo, né, preenchendo todos os valores. E aí vamos para preencher agora a data. A data, pessoal, a gente colocou lá como null, né? Poderia ser também, ou poderia ser pegando do sistema, usando new date. Ele vai pedir para importar essa classe date. Eu vou na lâmpadazinha e vou adicionar aqui o import da classe date utilizando o pacote java.util, né? Se for aquele do pacote SQL não dá certo. Então beleza, já preenchi os dados básicos do pedido. Falta agora preencher a lista de itens desse pedido, né? Com ped1.setItens e aí com a lista de itens. A gente ainda não criou essa variável lista de itens, mas vamos deixar aqui com o erro e vamos criar, né?
Então, segundo a nossa simulação aqui, ped1 tem, ou já vou setar o nome aqui, né? Só isso, para a lista de itens. E essa lista de itens vai ser adicionado i1, i2 e i3. Beleza? Vamos lá criar essa lista de itens. Eu posso criar lá no início, ou aqui antes, ou aqui. Sendo antes é o que importa, pessoal. Sendo uma linha antes é o que importa. Mas para ficar mais organizadozinho possível, eu vou criar essa lista de itens aqui em cima. Eu vou criar do tipo ArrayList. Poderia ser do tipo list também. Só que na hora de criar o objeto, para trabalhar com ele, eu prefiro com a classe ArrayList. Então, ArrayList do tipo item. Veja que ele já pede, já dá erro aí na classe ArrayList, né? Já vou importar aqui, importar a classe ArrayList do pacote java.util. Vamos dar o nome dessa lista de itens. E vou criar um novo objeto do tipo ArrayList. Aí na hora de criar a instância do ArrayList, não precisa especificar o tipo. Mas se você deixar aqui item, também não tem problema. Pode deixar tranquilo, mas não é necessário. Beleza, criamos a lista de itens, essa instância aqui. Adicionamos ela no pedido, só que essa lista está vazia, né? Falta adicionar os itens nessa lista. Eu poderia adicionar os itens nessa lista aqui embaixo, ó, lista de itens, ponto. Invocando o método add dela, né? E aí a gente passa o i1, que o método add, ele adiciona um objeto na lista. Agora tem que ser o objeto daquele tipo que você especificou. Que a gente especificou aqui, que é do tipo item, né? E aí eu vou copiar isso aqui e colar. E aí só mudar as instâncias aqui para i1, i2 e i3. Ok, ó, veja que a ordem não importa de adicionar. Eu poderia adicionar aqui também antes, ó. Vou tirar daqui e colocar aqui em cima. Poderia ser também. O que eu não posso adicionar é aqui em cima, né? Ó, ele já dá um erro, que ele não reconhece essa lista de itens, essa variável aqui, porque está sendo declarada só em seguida. Então, questão de ordem é só isso, pessoal. Se você vai usar aquela variável, declare ela antes. Isso é o que importa. Pronto, já adicionamos os itens à lista, já adicionamos a lista de itens no pedido. Falta adicionar o pedido em cada item, né? Agora sim, ó, eu não posso adicionar aqui, ó, ainda, mesmo criando o ped1 aqui, mais uma vez, né? Eu não posso fazer isso aqui, ó, i3.set pedido, jogando ped1. Ó, já dá erro. Por quê? Ele diz que nem conhece essa variável ped1 aqui. Tem as opções de criar essa variável, né? Só que ela está criada lá na frente, ó. Eu poderia pegar essa linha que eu estou jogando no i3, o pedido, e colocar aqui logo em seguida, ó. Mesmo misturando aqui, né, fugindo aqui um pouco da organização, né, para ficar bem organizadinho, misturando aqui o cadastro do i3 com o ped1, não tem problema, isso não tem bronca. Mas, para ficar mais organizado, eu vou colocar aqui somente no finalzinho. Ó. Então, tanto o item 1, como o item 2, como o item 3, vamos colocar o mesmo pedido, né? Que eles fazem parte do mesmo pedido. Pronto, agora já está tudo vinculadozinho às instâncias, os objetos, conforme a gente planejou aqui, ó. Então o que é que acontece? Na hora de imprimir, vai ser simples acessar os objetos, manipular os objetos. Por quê? Por exemplo, eu quero saber quais os nomes dos produtos que estão nesse pedido. Como é que eu consigo se os produtos não estão aqui dentro do pedido diretamente? Ora, é só dar um get itens na classe pedido. Então vou acessar aqui, vou ter acesso aqui à lista de itens, com um método que pega cada elemento da lista, né, que é o método get, ou através do for, que facilita mais ainda. Eu consigo pegar cada elemento da lista, então eu vou com o método get, né, eu quero pegar o primeiro elemento da lista. Peguei o primeiro elemento da lista, que é esse aqui. Então, ao entrar no primeiro elemento da lista, eu consigo entrar, consequentemente, no Pro1, no produto. E aí eu consigo pegar o nome desse produto. Então, veja, eu tenho toda a navegação, né? Tenho toda a navegação de entrar no pedido, entrar na lista dele de itens, entrar em cada item da lista e em cada item da lista conseguir entrar no produto. Tá vendo que o desenho facilita essa visualização, né? Esse entendimento de um objeto que está dentro de outro. É aquela ideia que eu já falei para vocês de subconjuntos. Beleza? Então vamos tentar imprimir isso aqui na prática. Então vou criar aqui um sysout, um system, né? E o desafio desse exercício foi o seguinte, né? Imprimir tudo a partir do pedido. Todos os dados, como se fosse uma nota fiscal. Então já vou colocar um cabeçalho assim, tipo nota fiscal, né? Nota fiscal do pedido. Vou copiar esse system aqui. E aqui a gente pode começar, por exemplo, com o ID do pedido. Colocar o mais, então simples, né? Só acessar o pedido.getID, que eu já consigo imprimir o ID do pedido. Vou copiar isso tudo aqui para facilitar a implementação. Eu quero, por exemplo, o valor total do pedido.
Isso aqui poderia ser só ao final, né? Mas tudo bem. E aqui eu só mudo para pad1.get valor total. E aí, pessoal, mais uma vez eu recomendo que vocês usem a caixa de diálogo para escolher. Não digitem, porque com certeza vai dar erro, vocês vão ficar perdendo tempo. Às vezes você esquece uma letrinha, você erra uma letrinha. E usando aqui o Enter, através do ponto, né, ou do Ctrl espaço, você consegue abrir essa caixa de diálogo e dar um Enter, ele já preenche para você, além de acelerar o desenvolvimento. Pronto, tem o restante, os dados básicos do pedido, mas eu vou deixar só esses dois, que é básico do pedido. E agora eu quero imprimir os itens desse pedido e, consequentemente, os produtos desses itens. É só fazer um for, né? Como é uma lista de itens que está em pedido, eu vou necessitar percorrer essa lista para acessar cada item dessa lista. Então eu preciso de um for, onde eu vou colocar aqui o tipo de cada elemento dessa lista, que vai ser item. Vou chamar de i, a variável que vai receber cada elemento da lista. Essa lista, eu poderia muito bem usar aqui a lista de itens. Ó, não dá erro, poderia, daria certo. Só que eu quero forçar que vocês imaginem que aqui que eu só tenho o objeto pad1 em mãos. Imagine que eu tenho só o objeto pedido e eu quero saber quais são os itens dele e os produtos desses itens. Então por isso que eu quero que vocês naveguem dentro dos objetos, ou seja, acesse pad1, que é o pedido, e pegue, get, né, os itens, ou seja, a lista de itens, através do método getItens do pedido, beleza? Então o for ele vai fazer isso, ele vai percorrer essa lista, pegar cada elemento por vez e adicionar nessa variável i. Então a primeira vez ele vai fazer isso, pegar o primeiro elemento, joga na variável i. Como esses elementos é do tipo item, essa variável i tem que ser do tipo item. E aí eu consigo pegar esse primeiro item que entrou no for e manipular ele. Por exemplo, eu posso imprimir o id do item, só que agora esse id vai ser do i, né, .getID. Vou copiar esse aqui agora para facilitar aqui, colar. Eu quero, por exemplo, a quantidade do item. Então, i.get, colocar aqui ponto, get, quantidade, eu dar enter, beleza. Eu quero agora o subtotal. Então, vou apagar aqui i.get subtotal. Beleza, então o que a gente fez aqui no for é isso, né? Entrar na lista de itens do pedido e ele vai entrar em cada vez que passar no for, ele vai entrar nesse primeiro. Na outra vez, ele vai entrar nesse, ele vai pegar esse outro item. Na terceira vez e última, ele vai pegar esse outro item. E a cada item que ele entra, a gente precisa imprimir o produto desse item. Como é que a gente faz? Precisa de um for? Não. O produto que está nesse item não é uma lista, é um produto, um só, único. Então, eu já posso colocar aqui, né, id produto agora. Então, como é que eu faço? Eu pego a variável i.getProduto, aqui ele, ó, getProduto, ponto, e aí entrando no produto eu consigo pegar o que eu quiser dele, ó. Veja, quando eu digito ponto eu consigo o código de barra, o get descrição, get id, tudo de produto. E aí eu quero, no momento, eu quero o id dele, né? Pronto. Então é isso, mas vou acrescentar aqui, por exemplo, o nome do produto. Então i.getProduto, através do item, eu acesso o produto desse item, e aí eu tenho a certeza, né, que esse produto que eu pegar aqui pertence a esse item. Isso é que dá segurança, né? Você acessar um objeto que está dentro de outro, lhe dá a segurança que aquele objeto que está dentro é realmente daquele outro objeto. E aí eu quero o nome do produto. Pronto. Então é isso. Eu acessei o item, entrei no produto dele e peguei o valor específico de um atributo desse objeto, que foi o nome, né? Ok, então poderia imprimir o restante aqui dos dados do produto também, mas para não me estender muito, eu vou imprimir só isso aqui mesmo. E só isso, pessoal. A gente finaliza aí essa proposta de exercício. Espero que vocês tenham compreendido desde a modelagem, né, ó, de entender aqui, a partir do diagrama, como é que a gente converte para um modelo físico, né, ou seja, para o código de fato, com as classes básicas, né, item, pedido, produto, e como é que a gente implementa o cadastro, né, dessas classes. Claro que aqui a gente está simulando, isso aqui não é um sistema, né, o sistema não seria bem assim, né, mas a gente precisa saber, primeiro, antes de fazer um sistema, saber preencher os objetos, saber manipular esses objetos e saber acessar os dados desses objetos através de um simples relatório aqui, uma simples impressão. Tá, okay? E para simular esse cadastro, a gente tem a opção também de fazer o diagrama de objetos para entender melhor como esses objetos eles se associam, eles se relacionam.